Olá, que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração. Você que está nos assistindo, quero já agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de entrar em tua casa, de poder falar com você através dessa transmissão. Que Deus venha abençoar cada lar. Quero convidar você, antes de tudo, para que possamos fazer uma oração. Senhor, amado, soberano e eterno Deus, queremos te agradecer e te louvar, papai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelo santo livramento, papai amado, por nos guardar, Senhor amado, em todo o tempo, papai amado, nessa situação difícil que estamos passando, que o Senhor continue, papai amado, a nos enxergar, Senhor amado, com sua misericórdia, com tua graça, com teu amor, e que nós possamos todos os dias da nossa vida agradecer a Ti, papai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Em nome de Jesus, visita cada lar que está nos assistindo nesse dia, papai. Que Tua graça se manifeste, Senhor amado, para todo aquele que crê, Senhor amado, em Ti. E nós te louvamos, Senhor amado, pela vida do Teu Filho amado, pelo sacrifício na cruz do Calvário, papai, que nos resgatou, Senhor amado, da sentença de morte, papai, rasgou a cédula, Senhor amado, que estava contra nós, papai, e nos deu nova vida, Senhor amado, e por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Queridos, nesse dia eu queria falar um pouquinho com você a respeito de mais um personagem bíblico. Nós começamos ali a falar um pouco da criação, né? Falamos um pouquinho de Adão, falamos da descendência de Adão, falamos do pecado, né, que contaminou a mente humana, amaldiçoou a terra. Falamos, querido, das descendências, né, da genealogia de Caim, de Sete, o que trouxe de benefício, o que trouxe de malefício para nós. Falamos também ali, queridos, da descendência de Noé, não é verdade? Como Sete criou uma descendência de pessoas que agradou a Deus, não é verdade? E hoje eu queria continuar falando um pouquinho mais de alguns personagens da Bíblia, e quero falar de um que foi assim primordial, né? No aspecto da vontade de Deus, não é verdade? E da descendência desse povo, até hoje nós estamos aprendendo a conhecer a Deus. Então eu queria convidar você aqui comigo, para nós abrirmos nossa Bíblia, e hoje eu estou usando a Bíblia, que se chama Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, correto? Essa Bíblia, irmão, ela foi editada em 1995 pela CPAD. A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ok? Então ela é uma versão Almeida revista e corrigida, né? A ARC, não é verdade? E nós então vamos usar hoje essa Bíblia, né? E por que ela se chama uma Bíblia de aplicação pessoal, né? Porque na verdade é assim, no começo dela aqui, ó, no começo da Bíblia, ela tem uma página que exatamente tem essa pergunta, né? Por que Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal? Então ele faz algumas perguntas para balizar isso. Por exemplo, que esta passagem, você já abriu a sua Bíblia e fez as seguintes perguntas? O que esta passagem realmente significa? Como se aplica à minha vida? Porque alguns textos bíblicos parecem irrelevantes, ou seja, não tem importância nenhuma, parece, tá? O que as culturas antigas têm a ver com as atuais? Eu amo a Deus, porque não consigo entender o que Ele está me dizendo através da sua palavra, o que aconteceu na vida das pessoas descritas na Bíblia. Então, quando você lê essa Bíblia, que tem muitos estudos nela, a gente chama de nota de rodapé. O que seria uma nota de rodapé? Deixa eu mostrar para você aqui. Você está vendo aqui, ó, que tem o capítulo, correto? Tem o capítulo, e aqui embaixo, ó, aqui na parte de baixo,
tem alguns comentários nessa Bíblia. Alguns comentários. Esses comentários, é claro, na visão de quem comentou, pode nos ensinar, pode nos fazer entender exatamente aquilo que está sendo dito naquele versículo, né? Uma particularidade que nós não conseguimos entender e que através dessas notas de rodapé nós podemos até entender um pouquinho mais, e além disso, alguns estudos, tá vendo? Ó, aqui, ó, sobre Abel, né? Sobre Abel, deixa eu ver antes disso aqui, ó, estou no capítulo 6, aqui, ó, fala um pouco sobre Eva, né? Eu estou aqui tentando fazer vocês enxergarem, fale sobre Eva, deixa eu ver o que mais aqui, ó, deve falar sobre Adão também, não é verdade? Vamos ver se fala sobre Adão. Nossa, rapaz, não fala sobre Adão. Ah, vou reclamar, não fala sobre nós homens. Vou reclamar. É brincadeira, irmão. Tem aqui, ó, na Bíblia, ó, a história de Adão. Tá vendo? Então, através desses versículos, né, desses comentários, nós acabamos entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, eu quero ler com você alguns versículos no capítulo 11, né, aqui do livro da Gênesis, que fala da geração de Sem. Tá? Sem foi um dos filhos de Noé. Lembram que Noé teve Sem, Cã e Jafé. Cã teve a sua geração amaldiçoada, não ele, Cã, mas Canaã, a sua geração, porque Cã é pai de Canaã. Teve sua geração amaldiçoada, não é verdade? E sem um dos filhos dele, eu quero ler essa geração, porque é essa geração que nos leva até Abraão. Não vou ler toda, tá? Depois eu peço que você leia com mais detalhe, mas assim, alguns aspectos que diz assim, ó, no 11:10, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfajade, 2 anos depois do dilúvio. Quer dizer, ele saiu do dilúvio praticamente com 98 anos, né? E 2 anos depois gerou um filho. E viveu Sem, depois que gerou Arfajade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Quer dizer, não é que depois de 500 anos, é durante esse período de 500 anos, ele gerou filhos e filhas. Ok? E seguindo em frente, nós vamos chegar aqui, por exemplo, a Naor, correto? Vamos chegar a Naor. Lá no versículo de número 23, 24, né? E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor depois que gerou Tera 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou Abrão. A Naor, que é outro Naor, tá bom? Esse daqui, esse Naor, é neto do Naor lá que gerou Tera, correto? E Arã, tá? E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Ou seja, Naor, esse filho de Tera, né, ele se casou com sua prima, tá bom? Ele se casou com sua prima. Naquele tempo ainda era possível isso, né? Hoje em dia dizem que existem alguns impedimentos, mas enfim. E aí, irmãos, do 31 em diante, nós começamos um pouquinho a disseminar a história de Abraão. Amém? Diz assim, ó, o 31. E tomou Tera. Alguns dizem Terá, né, irmão? Mas aqui nessa Bíblia, pelo menos, não tem acento no A. Então eu chamo de Tera, ok? Se na sua Bíblia tiver acento, é Terá. Não é uma coisa que a gente que seja relevante isso, né? Então vamos lá. 11:31, capítulo 11 da Gênesis, versículo 31. E tomou Tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho,
e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus. Ó, presta atenção no detalhe, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã, ok? Em Arã. Então vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho da leitura aqui. Já estamos no capítulo de número 12 agora do livro da Gênesis, ok? O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então nós falamos que Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus, mas não foi. Ele saiu de Arã, ok? Da cidade de Arã, ou país, não sei como seria. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Vamos lá. Aí tomou, no 5, né? 12:5. Aí tomou Abraão a Sarai sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que acresceram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Outro detalhe que eu quero deixar para os irmãos, é que muitas vezes se tem Abraão como um exemplo de bênção de Deus, de riqueza e tal. Olha aqui, está dizendo que quando Abrão, até aqui Abrão, saiu de Arã, ele já tinha bens, já tinha gado, já tinha servos, não é verdade? Que seriam empregados, entendeu? Tinha filhos, tinha mulher. Então Abraão, em tese, né? É claro, a gente sabe que Deus tem a mão nisso, mas ele não dependeu de Deus, não assim, dessas promessas que se fazem hoje, né? Para poder ter coisas, para poder ter bens. Ele já tinha, por quê? Porque era fruto do trabalho dele. É isso que eu sempre prego, que muitas vezes a gente espera a bênção muito fácil e não queremos nos esforçar. E quando Deus chama Josué, ele diz assim, ó, esforça-te e tem de bom ânimo, e aí eu te ajudarei. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente precisa analisar esse tipo de situação, correto? Então vamos lá, no 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. Presta bem atenção, a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente, a de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul, correto? Então vejam, irmãos, Deus aparece a Abrão, e é interessante, engraçado, que Abrão, ele ouve aquela voz, e assim, nós não temos ciência até que ponto Abrão adorava os deuses babilônicos, o deus dos caldeus, ou não. Muitos dizem aí, né, que é uma fábula na verdade, que Abrão, o pai de Abrão, Tera, era escultor de imagens, fabricante de imagens de idolatria, e que Abrão, certo dia, derrubou, quebrou as imagens, né? E a partir desse momento ele descobriu que era só barro, não é verdade? Aí quando o pai dele pergunta, ele diz o seguinte, pai, eu fui dar comida para eles, aí um começou a brigar com o outro aí e acabaram se quebrando todo, né? E aí sim Abraão ouve a voz de Deus e crê naquela voz que ele ouve. Então assim, nós não podemos dizer que foi exatamente isso que aconteceu, mas é uma coisa que se conta. Agora, uma coisa, irmãos, nós podemos ter certeza. Por que Abraão é chamado o pai dos que creem? Porque ele ouviu uma voz, ele acreditou nessa voz. Ele acreditou.
ele acreditou e seguiu essa voz, né? Ele foi em frente, né? Acreditando nessa promessa que fora dado por Deus para ele, de uma terra que Deus iria dar à posteridade, à geração de Abraão. Né? E Abraão pegou tudo que ele tinha ali, né? Já não tinha o pai, não sabemos também se ele tinha uma boa relação com o povo do lugar ou não, né? Enfim, o que motivou Abraão a sair de lá foi a fé, foi acreditar que realmente aquela voz que ele ouvia era a voz de alguém que tinha a possibilidade de cumprir o que prometeu. E aí eu faço a primeira aplicação pessoal para nós, não é verdade? Será que nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, presta atenção que eu quero falar para você aqui, né? Assim como eu, como você que está assistindo, ou você que está assistindo talvez não tenha ainda aceito que Jesus seja o seu Salvador, você ainda acredita que outras pessoas podem te levar à presença de Deus, e Jesus diz que Ele é o único caminho, né? Que só através dele nós chegamos à presença de Deus. Então, assim, será que nós acreditamos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, que a promessa que Ele cumpriu para nós é de vida eterna, e não outra promessa, nem de riqueza, nem de honra, nem de exaltação, nem de prosperidade, mas sim de vida eterna? Quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, nós cremos que realmente as demais coisas serão acrescentadas apenas por nós sermos fiéis a Jesus, cumprir os seus mandamentos, a sua palavra, as suas ordens, sermos fiéis verdadeiramente, vivermos pelo Espírito, buscarmos o reino de Deus, buscarmos a presença de Deus, orar, clamar pelo nome dele, perdoarmos, não é verdade? Tudo isso que Jesus deixou para nós como uma ordenança, pregarmos o Evangelho às pessoas, falar que Jesus é bom, que ele leva para o céu, ou só nós recebemos Jesus porque alguém vem para nós e fala assim, pare de sofrer. Você vem para a igreja e pare de sofrer. E Jesus disse assim, no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, quando ele diz isso, irmãos, ele não quer dizer, não existe na Bíblia que muitos falam, eu venci, vós vencereis. Não existe isso. O que existe, a realidade desse versículo, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu venci, então eu vou poder cumprir a promessa que eu fiz para você, de vir te buscar e te levar para o céu, para viver junto comigo ao lado do Pai. Uma nova terra que Jesus prometeu a Abraão, ele acreditou nisso. E por isso ele seguiu em frente. E nós? Será que nós realmente acreditamos nisso? Que nós podemos seguir em frente através das promessas de Jesus? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Veja só aqui, no versículo 10 do capítulo 12, está escrito assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões ao seu respeito,
e acompanharam-no ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Ou seja, veja que Abraão, ele não teve uma transformação instantânea, como muitos dizem, assim que você vem para Jesus, você muda. Não, irmãos. A mudança ela é gradual. Tem gente que, por causa da história, por exemplo, de Jacó, coloca prazo para você se tornar uma pessoa totalmente santa. Não, em 21 anos você chega ao auge, ao ápice da santidade. Nada disso acontece, irmãos. A transformação da nossa vida pela palavra de Deus é dia a dia, anos após anos. E nós vamos ver na história de Abraão, né, depois Abraão, que isso é uma realidade. Olha aqui Abraão arrumando uma confusão já. Primeira mentira, né? Não acreditando que Deus podia guardá-lo. Você entende isso? Porque, por exemplo, se ele está dizendo que Deus, que ela era sua irmã, porque senão ele podia morrer, ele não estava crendo na promessa de Deus do jeito que precisava crer, na sua totalidade. Ele estava ali apenas dizendo o seguinte, eu vou. E hoje em dia muitos são assim, irmãos. Frequentam a igreja, assistem o culto, não faz nenhuma diferença, sabe? Entram e saem da igreja e não são tocados pelo Espírito Santo. Parece que a palavra não fala, estão atrás de profecia, sabe? Se não tiver profecia, se alguém não profetizar, e é engraçado que muitas vezes passam anos e anos e vê profetizando para outras pessoas e só vive disso, de ouvir alguém profetizando para outras pessoas, ou profetizando qualquer coisa aí, está profetizando, e não muda a sua vida. Não muda porque realmente não está buscando viver a promessa de Deus. Não está buscando viver a verdade de Deus. Não está buscando conhecer mesmo a Deus. Acha que somente entrar e sair da igreja, sentar numa cadeira, às vezes no mesmo lugar, aquela cadeira fica marcada. Se chegar e alguém estiver sentado naquele lugar, a pessoa fica perdida, né? Então vira uma coisa comum, sabe? A pessoa não tem uma palavra para ministrar a outra pessoa, não tem um conhecimento bíblico para combater, por exemplo, uma heresia, né? Aqueles que batem na sua porta domingo de manhã querendo te ensinar coisas erradas a respeito de Deus, né? Aqueles que ficam na tua orelha dizendo que se você não guardar o sábado você vai para o inferno, sabe? Não tem como, porque não tem conhecimento da palavra. Porque quando a palavra é de estudo, né? Quando a palavra é de ensinamento, não querem. Mas quando tem profecia, irmão, quando tem profecia, é um negócio terrível, não é verdade? E aí depois, irmãos, quem é que cobra o cumprimento da profecia? Se ela não se cumprir, quem é culpado? É Deus que falou e não cumpriu? Ou foi o profeta que não profetizou segundo a palavra de Deus? Hoje em dia, irmãos, estão se jogando profecias muito ao vento. Sabe? Então, sabe? De baciada, de tonel, de balde. Pega um monte de coisa e joga assim, ó, para cima das pessoas e todo mundo vai recebendo e nada se cumpre, amém? Fica tudo do mesmo jeito. Mas nós vivemos por isso, então, né? O ensinamento para quê? Se Deus fala comigo sem eu saber nem quem é Deus. Não é verdade? Mas essa igreja, irmãos, a igreja Assembleia de Deus da Pregação da Palavra, ela prima pelo ensino. Ainda que seja através de mensagens gravadas, de transmissão pelas redes sociais, nós primamos pelo ensino. Amém? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui, capítulo 13, né? Subiu, pois, Abraão ao Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló, sempre Ló acompanhando, que é o sobrinho de Abrão. E ia Abrão muito rico em gado, olha aí, em prata e em ouro, aleluia. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda,
entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Cada local que Abrão chegava diferente, a primeira coisa que ele fazia era prestar um culto a Deus. Não é verdade? E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Ok? Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vê, eis de dar a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar do Senhor. Está vendo? Mais um altar que Abrão chega no lugar e edifica um altar para Deus. Mas o que eu quero deixar, irmãos, de ensinamento nessa breve passagem, a partir do momento em que começam os pastores de Ló e de Abrão a brigarem, é que Deus já havia falado para Abrão sair da sua terra e da sua parentela e seguir por uma terra que Deus havia dado a ele. E Deus já disse antes que daria toda a terra a Abraão e sua semente. Então como é que Abraão agora divide a terra com Ló? Como é que ele divide a terra com Ló? Ele consultou a Deus para saber se ele podia fazer o que ele fez? Ele consultou a Deus, pediu orientação de Deus, que é dono da terra, para saber se ele podia dividir a terra com Ló? E aí mais uma confusão que ele arruma. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Nós somos assim. Nós fazemos as coisas sem consultar a Deus. Muitas vezes, irmãos, 10 pessoas dizem para nós assim, ó, não vai dar certo. Mas o nosso desejo é tão grande que se uma pessoa dizer vai dar certo, nós vamos ouvir uma pessoa e desprezar as 10 e vamos criticar as 10. Ah, irmão, quantas histórias, irmãos, eu conheço. Eu também tenho história assim de não ter ouvido o conselho de Deus e quebrei a cara. Será que hoje ainda você faz isso, irmãos? Será que hoje ainda você não medita naquilo que é dito para você pelos profetas? Será que depois de receber uma profecia dizendo faz tal coisa, você não dobra os seus joelhos no chão e pede para Deus que ele possa verdadeiramente certificar se aquilo que foi falado é verdade? Principalmente, querido, coisas que você deseja muito. Coisa que você está desejando muito. Irmãos, isso é uma armadilha para nós. Isso diz em relação a casamento, a emprego, a negócio. Ah, irmão, quantas armadilhas o inimigo arma para nós?
E às vezes manda profeta, irmãos, que nós acreditamos, que sempre profetizou coisas que aconteceram. E aí quando chega no final da história, a coisa dá errado. E aí sabe o que acontece? Nós culpamos a Deus. Culpamos a Deus. Ah, porque Deus falou. Será que foi Deus mesmo que falou, irmãos? Então que fique de lição no dia de hoje, irmãos. E nós vamos encerrar hoje por aqui, né? Nós vamos gradativamente, durante o tempo aí, através de mensagens assim gravadas, né? Falando sobre a vida de Abraão, porque Abraão ele tem uma história de vida com Deus. E isso para nós, irmãos, precisa servir de exemplo. Porque o Deus não mudou. O Deus não mudou. O que mudou fomos nós. Assim como nós vimos a criação de Deus perfeita se deteriorar, Deus tentar de novo, fazendo a geração de Caim como foi ruim, Deus dando a Eva mais um filho, Sete, para que de Sete viesse uma geração diferenciada. Quando chega no fim da história, né, numa parte da história, se junta as duas gerações, e aquela geração que estava sendo boa e agradável aos olhos de Deus, também se corrompe. Agora Deus levanta Abraão, não é verdade? Eu estou dizendo uma nova tentativa, irmão, de Deus na perspectiva humana, tá bom? Entenda isso, por favor. Tá? Eu não estou dizendo que Deus não sabia, que Deus errou, não é isso. Estou dizendo a perspectiva humana, na perspectiva, na visão humana, na visão de homem. Né? Deus faz uma outra tentativa, levanta Abraão para criar uma nova geração através da descendência de Abraão, não é verdade? E a coisa também parece que não ficou legal. Mas durante o tempo nós vamos ver isso daí. O que eu quero mesmo é convidar você a sempre estar conosco nos nossos canais aí, para você compartilhar, não é verdade, querido? Para você compartilhar com outras pessoas, né? Se você foi edificado pelo ensinamento, nós aqui não vamos ter uma profundidade no ensinamento, trazer coisas que você não conheça, mas talvez, irmãos, nós ajudemos muitas pessoas a compreender um pouquinho mais o que é o trabalhar de Deus. E o que nós precisamos fazer para que esse trabalhar de Deus, ele tenha frutos na nossa vida. Não é verdade? Para que nós não fiquemos aí somente acreditando em palavras vãs de pessoas que prometem, dizendo que é em nome de Deus e nem sempre é. A realidade de Deus é diferente. Deus, quando ele age na vida de uma pessoa, na vida de alguém, ele exige obediência. É a primeira coisa. Sem obediência, não tem como Deus agir em nossa vida da maneira que ele quer, ou da maneira que nós pedimos para que ele age. Então é importante, nós vamos ao longo dessas lives de ensino, aprender isso com Deus. Amém? Então eu quero convidar você a ficar ligadinho. Para isso, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal no Facebook, e esta live mais tarde vai estar também no nosso canal de YouTube. Então você já se inscreve nos nossos canais. Você que está assistindo aí agora, explora aí o nosso canal do Facebook. Lá você vai ter muitas informações. Por exemplo, a campanha que hoje será o último culto às mulheres que Jesus amou, vai estar disponível todos os cultos, todas as palavras que foram ministradas através dessa campanha, por causa dessa campanha, vão estar disponíveis para você lá. Então visita o nosso canal, seja edificado pela mensagem, compartilha com outras pessoas, se inscreve primeiro, aciona o sininho lá para você receber as notificações, amém? E Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e contamos com você, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus amado, Deus santo, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Queremos te louvar e te agradecer, Pai, por cada vida, Senhor, que está nos assistindo ou ainda vai nos assistir. Que o Senhor possa entrar em cada lar aqui representado, Pai, trazer a provisão. Não permitir que falte o pão de cada dia. Senhor, dá santo livramento, Papai, para o seu povo. Não permita, Senhor amado, que esse vírus, Senhor amado, entre nos lares dos teus servos fiéis, Papai amado, que estão clamando a Ti, Senhor amado. Mas antes, Papai amado, dá, Senhor amado, a segurança de que estamos guardados debaixo da sua potente mão.
Abençoa, Senhor amado, livra, papai, traz salvação, libertação ao teu povo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.